Graças a Deus, é uma honra, é um prazer, é uma satisfação mais uma vez estar aqui no canal Jailson HMTV para junto, meus queridos amados irmãos, darmos continuidade à nossa pequena e humilde palestra. E mais uma vez eu peço aqui para você que ainda não se inscreveu no canal Jailson HMTV, se inscreva no nosso canal Jailson HMTV para nos ajudar, certo? Não se esqueça de dar o like, que é muito importante para o algoritmo do YouTube. E também aperta o sininho, meu irmão. Aperta o sininho, porque toda vez que eu colocar um vídeo, aí você recebe o aviso aí na sua casa, automaticamente que tem vídeo novo. O dia que eu coloco o vídeo é nas quarta e domingo, tá bom? E os irmãos, você que já é inscrito, o que você deve fazer? Você compartilha os vídeos, certo? Passe nosso trabalho para frente. Colabore, tá bom, meus queridos? Muito bem. Vamos ler as escrituras, que nós temos outro assunto importante. Quarta-feira, semana passada, eu preguei um tema intitulado Ver Jesus glorificado por representação. E eu pensava que eu ia ficar só nesse tema, né? Mas eu comecei a ler as mensagens do profeta, buscar, e eu vai encontrando as pepitas dentro da mensagem, né? Vai encontrando os grãos, né? Dentro da mensagem, como Ruth, né? Boaz mandava o ceifeiro deixar cair uma espiga ali, uma espiga aqui. E a mesma coisa nós estamos nesse tempo, no tempo das espigas gordas. Cai um pouco aqui, outra ali. E a gente vai lendo as mensagens e vai encontrando. E mais uma vez vamos continuar dentro do assunto. Esse já é o quarto. Nós pregamos Jesus, ver Jesus por representação. Depois nós pregamos presciência e representação. Depois nós pregamos a vinda, o ministério e a representação. E hoje vamos continuar com esse assunto que é muito importante para nós. Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 3 do Evangelho de João, e diz assim as escrituras. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus. E disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nasce de novo não pode ver o reino de Deus. Deixa mais uma vez eu ler o versículo 3. E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Amém? Então, baseado nessa escritura, o nosso tema da nossa pequena palestra é o novo nascimento e a representação. O novo nascimento e a representação. Agora, uma pergunta muito importante, irmão. O que é o novo nascimento? Bom, que você entrar no nosso canal, lá nós temos 6 vídeos que nós falamos, que nós pregamos sobre o novo nascimento. E o primeiro vídeo é uma pergunta: o que é o novo nascimento? E eu explico lá, baseado na Bíblia e na mensagem do profeta sobre isso. Então, o que é o novo nascimento? Isso é uma pergunta muito importante. Você vai lá no nosso canal, veja lá os vídeos e você vai ver lá sobre o novo nascimento. Agora, preste bem atenção nisso que eu vou dizer, irmão. Isso é muito importante. O nosso tema é o novo nascimento e a representação. Esse já é o quarto vídeo sobre o assunto sobre representação. Agora, preste bem atenção, irmão. Sem representação, você não recebe o novo nascimento. Sem representação, você não recebe o novo nascimento. Você pode receber dons e outras coisas, mas o novo nascimento só com representação. Olha aí. Você só recebe o Espírito Santo, você só é batizado com o Espírito Santo, porque o novo nascimento é o batismo com o Espírito Santo. Você só é batizado com o Espírito Santo que você tiver representação. Irmão, veja só. Aquela mulher que estava lá no poço, lá no Evangelho de João, capítulo 4, a prostituta. Ela foi, veja, ela era uma prostituta.
Mas o irmão Branham diz que lá no fundo da sua alma, lá no âmago, lá no fundo do seu âmago, ela tinha um pouco de entendimento. Ela sabia que o Messias viria. Mas a vida dela era uma vida destruída, era contaminada, era uma prostituta. Uma mulher que passou na mão de 6 homens. Já tinha passado por 5, estava no 6º. Mas ela foi redimida, diz o profeta. Ela foi redimida antes do Calvário. Antes de Jesus ser crucificado para trazer a redenção, ela foi redimida só porque ela recebeu a palavra da hora, a palavra manifestada da hora. E o irmão Branham disse que ela teve representação. Os sacerdotes conheciam a Bíblia, tinham um grande entendimento, mas eles não tiveram representação. Mas aquela mulher, que para a sociedade era uma mulher de má fama, mas ela teve uma representação. E essa representação se fez carne e foi até ela. E ela foi redimida antes do Calvário. Então, irmão, você pode receber dons, outras coisas, mas o novo nascimento só com representação. Vamos ler alguns textos, irmão, da Bíblia, das Escrituras, que fala sobre o novo nascimento. Mas antes de nós lermos, irmão, alguns textos das Escrituras, eu queria ler algo do profeta que sustenta isso aqui. Representação. O novo nascimento e a representação. Aqui na mensagem, a Era de Esmirna, eu vou usar a tradução de Goiânia, certo? A tradução de Goiânia. A Era de Esmirna, parágrafo 141. E eu quero que você preste bem atenção às palavras do profeta sobre isso. Que isso é muito importante, irmão. Você só recebe o novo nascimento que você tiver uma representação. E quem é a nossa representação hoje? E quando eu digo hoje, é porque nós estamos recebendo os benefícios do que aconteceu lá atrás em 63. Não é porque está acontecendo hoje. Nós estamos sendo beneficiados pelas coisas que aconteceu lá em 63. E lá tinha um representante. Nós tivemos um representante. Veja o que é que o profeta diz aqui, ó. Parágrafo 41, 141 da mensagem A Era de Esmirna, tradução de Goiânia. As 7 eras, como anunciada em Apocalipse, capítulo 2 e 3, alcança a seu todo a plenitude do gentio. Então, a plenitude do gentio de Romanos 11, 25 é as 7 eras da igreja. Então, as 7 eras da igreja, ela se resume na plenitude do gentio de Romanos 11, 25. Ou o tempo todo durante o qual Deus está tratando com o gentio para a salvação. Irmão, agora, uma coisa que a gente precisa entender bem direito. Isso aqui é muito importante. Você veja que durante as eras, olha o que é que o irmão Branham diz, ó. O tempo todo durante o qual Deus está tratando com o gentio para a salvação. Então, durante 2000 anos, o que estava acontecendo era um plano de salvação. A fé de rapto não existia durante as eras. É por isso que o profeta diz no primeiro selo, 74, 75, diz, olha, o que nós temos não é suficiente para nos transformar, mas nós precisamos de algo para trazer uma transformação e precisamos avançar. Precisamos da fé de rapto, e essa fé de rapto nos trovões. Então, durante as eras, o poder que tinha ali era o poder de salvação. Agora, quando os selos foram revelados, nós sabemos que o selo foi aberto durante as eras. Mas Paulo não sabia o que era o primeiro selo, nem Irineu sabia, nem São Martinho sabia, nem Colomba sabia, nem Lutero sabia, nem Wesley sabia, nem Brana sabia quando estava dentro da Laodiceia. Ele veio saber depois que ele recebeu a revelação dos selos. Então, durante as eras, o irmão Branham disse na mensagem 1 em 1 milhão que cada anjo foi um selo. Mas ele não sabia. Porque quando aquele selo era aberto na era, aquilo era um mistério. O irmão Branham ensina isso no terceiro selo. Era um mistério. É por isso que quando o profeta foi pregar sobre o 7º selo, todo mundo ficou em expectativa. E o profeta pregou o 7º selo.
E as pessoas, então, o sétimo selo não foi aberto. Agora, veja o que o irmão Branham falou do sétimo selo antes dele pregar sobre o sétimo selo. Depois veja o que ele falou do sétimo selo depois que ele pregou sobre o sétimo selo. Depois que sai do mistério, porque o irmão Branham diz que quando aquele selo é aberto, naquele momento é um mistério. Então qual era o trabalho, qual era o plano ali das eras da igreja? Salvação. O poder que tinha nas eras era salvação. Por isso que o irmão Branham disse que o poder do rapto está no selo. Então quando os selos foram abertos, e o que é o selo, irmão? Tem muitos pregadores da mensagem que estão pregando o selo só na forma natural. E isso não traz poder, não traz fé de rapto. Mas o selo, irmão, é Cristo. O selo é a segunda vinda. O selo é o poder do rapto. É o poder que traz transformação. É o poder que vai tirar você dessa dimensão para a outra dimensão. É a ida da esposa de Cristo. Uma coisa que não tinha durante as eras. E o profeta continua. Em cada era, sem excetuar nenhuma, diz a mesma coisa, abertura e ao fim da mensagem para cada era. Ao anjo da igreja em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Escreve isso, diz aquele que é, etc. Quem tem ouvido, ouça o singular, o que o Espírito diz às igrejas. Note que Jesus, pelo Espírito, em cada era, apresenta-se a si mesmo como a única pessoa relativa à palavra para aquela era. E o irmão Branham continua. Olha aqui, ó. Cada era teve um que representou os eleitos. Somente o mensageiro para cada era recebe o que o Espírito tem a dizer para esta era. Então veja só, olha o que o profeta está dizendo aqui, ó. Somente um mensageiro para cada era recebe o que o Espírito tem a dizer para esta era. Então esse negócio que tem muitos irmãos que dizem assim, olha, o Espírito Santo veio e me revelou. Não, irmão. Somente o mensageiro para cada era recebe o que o Espírito tem a dizer para esta era. Quer dizer, somente o mensageiro recebe a revelação daquela era. Só ele. E como é que nós somos revelados, irmão? Através da mensagem daquele mensageiro. Irmão, por isso que o irmão Branham disse, no primeiro selo, parágrafo 9, ele diz assim, estude as fitas. Irmão, eu pensava que eu ia pregar só aquele sermão que eu preguei semana passada. Ver Jesus glorificado por representação. Mas quando eu comecei a buscar, as revelações foram se abrindo sobre o assunto. É por isso que o irmão Branham diz, estude as fitas, que através dela você recebe a revelação. Então, o Espírito Santo revela ao mensageiro e você, através da mensagem daquele mensageiro, a revelação vem a você. Mas, veja só, somente o mensageiro para cada era recebe o que o Espírito tem a dizer para esta era. Este único mensageiro é o mensageiro para a verdadeira igreja. Ele fala por Deus pela revelação às igrejas, tanto a verdadeira como a falsa. Mas ele representa quem? Ele representa a falsa? Não. Ele representa só a verdadeira. A mensagem é tão espalhada para todos. Mas embora ela seja irradiada a todos que estão ao seu alcance, esta mensagem é recebida individualmente apenas por um certo grupo qualificado de uma certa maneira. Cada indivíduo desse grupo é um que tem a capacidade... Veja só, irmão. Meu Deus. Deixa eu voltar isso aqui. Olha o que o profeta diz. Essa mensagem é recebida individualmente apenas por um certo grupo qualificado de uma certa maneira. Cada indivíduo desse grupo é o que tem a capacidade de ouvir o que o Espírito está dizendo através do mensageiro. Meu Deus.
É por isso que tem essa confusão no meio do povo da mensagem. Um diz uma coisa, outro diz outra, por quê? Só a noiva, só a esposa de Cristo está qualificada para isso aqui, irmão. Esta mensagem é recebida individualmente apenas por um certo grupo qualificado. Que grupo é esse, irmão? A esposa. O irmão Branham usa uma expressão na mensagem de Cristo, o Evangelho revelado, que ele sussurra no ouvido dela. Olha. Apenas por um certo grupo qualificado, de uma certa maneira, cada indivíduo desse grupo é o que tem a capacidade de ouvir o que o Espírito está dizendo através do mensageiro. Aqueles que ouvem não estão obtendo sua própria revelação privada. Nenhum grupo obtém uma revelação coletiva, mas cada pessoa está ouvindo e recebendo o que o mensageiro já recebeu de Deus. Louvado seja Deus. Por quê, irmão? Porque um mensageiro de cada era, Paulo, Irineu, São Martim, Colomba, Lutero, Wesley e o sétimo anjo, William Branham, eles são representantes dos eleitos. Deus trata com ele, com esse indivíduo, e ele representa o restante, e o restante recebe essa revelação do Espírito através daquilo que o Espírito revelou ao mensageiro, ao representante, irmão. Então, você só recebe o novo nascimento que você tiver representação. Que você não tiver nessa representação, você não recebe o novo nascimento. Meu Deus. É uma pena, mas o que nós temos no nosso meio de muitos irmãos que não tem representação, meu irmão, não é brincadeira. Pastores, pregadores, irmãos, gente boa, sabe? Irmãos bacana, irmãos que, sabe, mas não tem representação. É por isso que tem essa bagunça toda. Um espera o irmão Branham ressuscitar para revelar o sétimo selo. Outros dizem que no milênio vai entrar todo tipo de gente. Já tem os preteístas dentro da mensagem que diz que tudo já se cumpriu. Já se cumpriu o milênio, já se cumpriu o Armagedon, já se cumpriu a Terceira Guerra Mundial, já se cumpriu tudo, tudo já se cumpriu. Não tem mais nada para acontecer. Isso são os preteristas dentro da mensagem. Aí vem os milenistas dentro da mensagem. Aí vem os pós-milenistas dentro da mensagem. Meu Deus. Eu vou repetir mais uma vez isso aqui, irmão, que isso é muito lindo. Isso é profético. Isso soa. Isso é uma canção no ouvido da noiva, da esposa de Cristo. Cada mensagem é recebida individualmente. Esta mensagem, olha que irmão Branham, essa mensagem, qual mensagem? É do mensageiro da era. Essa mensagem é recebida individualmente apenas por um certo grupo qualificado de uma certa maneira. Cada indivíduo desse grupo é um que tem a capacidade, não é? Tá vendo aí? Tem que ter capacidade de quê? De ouvir o que o Espírito está dizendo através do mensageiro. Aqueles que ouvem não estão obtendo sua própria revelação privada. E nenhum grupo obtém sua revelação coletiva. Mas cada pessoa está ouvindo e recebendo o que o mensageiro já recebeu. Irmão, o que tem de pastor, pregador dessa mensagem, recebendo algo que o profeta não recebeu, irmão. A noiva, a esposa de Cristo, só recebe aquilo que o mensageiro recebeu do esposo. Mas o que tem de pregadores, de gente dessa mensagem, que está com a Bíblia na mão, com a mensagem na mão, recebendo algo que o profeta não recebeu. Pregando coisas que o profeta não pregou, porque ele não recebeu. O profeta só pregou aquilo que ele recebeu de Deus, que recebeu de Cristo. Então, irmão, se você não estiver sendo representado no mensageiro, você não recebe o novo nascimento. Não recebe. Que você estiver falando algo, que você recebeu algo,
que o mensageiro não recebeu, você não recebe o novo nascimento. Você pode receber até o novo nascimento da carne, como disse Jesus no capítulo 3, verso 6 do Evangelho de João. O que é nascer da carne? É nascer da igreja. Mas você não recebe o nascer do Espírito. Por quê? Porque você recebeu algo que o profeta não pregou. Você está ensinando algo que o profeta não ensinou. Isso é forte, mas é verdade. Muito bem. Eu quero ler aqui algumas escrituras, irmão, que falam sobre o novo nascimento. Vamos aqui. Vamos para Gálatas capítulo 6, verso 15 ao 16 de Gálatas. Vamos ver aqui o apóstolo Paulo falando aqui. Gálatas capítulo 6 de Gálatas, versículo 15 ao 16. Vamos lá. Olha o que é que Paulo diz aqui, ó, sobre o novo nascimento. Certo? Vamos ler aqui algumas escrituras sobre o novo nascimento, para depois a gente avançar dentro da mensagem do nosso representante, o sétimo anjo. Olha aqui, ó. Gálatas capítulo 6, versículo 15 ao 16. Olha o que aqui a Bíblia diz. Olha aqui o primeiro mensageiro, o representante da primeira era, o que representou os eleitos da primeira era. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem virtude alguma, quer dizer, não tem poder algum, mas sim o ser uma nova criatura. Nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem poder alguma, tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura, mas sim o novo nascimento. Aí Paulo diz assim, ó: e a todos quanto andarem conforme essa regra. Você veja aqui, Paulo chama o novo nascimento de regra. Aí diz assim, olha o que ele diz assim, olha o que acompanha. Olha o que acompanha quem segue essa regra do novo nascimento. Agora, para você ter essa regra do novo nascimento, para você receber o novo nascimento, você tem que ter uma representação. Que se não tiver, isso não acontece. Paz, misericórdia sobre eles e sobre a Israel de Deus. E a todos quanto andarem conforme essa regra. Que regra? O novo nascimento. Paz, misericórdia sobre eles e sobre Israel de Deus. Vamos adiante. Vamos adiante. Efésios capítulo 12, verso 18 ao 19 de Efésios. Paulo continua. Porque por eles ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Aui, mesmo Espírito, o batismo do Espírito Santo, o novo nascimento. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiro e nem forasteiro, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Verso 20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de qual Jesus Cristo é a pedra principal de esquina. Olha ao 21, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o templo. Durante 2000 anos, irmão, durante 7 eras, esse edifício vinha sendo construído. Para crescer para quê? Crescer para o templo, para a noiva, deixar de ser tabernáculo para se tornar o templo, a noiva de Cristo, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificado para a morada de Deus em Espírito. Louvado seja Deus, irmão. Agora, essas promessas só acontecem para quem tem representação. Aí tem muitos irmãos dizendo, não, o sétimo selo foi aberto, os trovões foram revelados, e isso e aquilo, mas eles estão esperando se encontrar com Jesus nos ares ainda. Meu Deus. Veja que decepção vai ter muita gente, irmão.
Não precisa mais a gente se encontrar com o Senhor no Zari, porque o nosso representante já fez isso no dia 28 de fevereiro de 63. Ele se encontrou com Jesus Cristo no Zari. E quando aconteceu aquilo, o irmão Branham disse que o céu tem descido à terra. O irmão Branham disse que é só 7 metros de distância. Então, meu querido irmão, preste bem atenção. Leia as mensagens. O nosso representante já fez isso. Nós fomos representados nisso. O profeta disse no primeiro selo 412 que ele foi arrebatado por aqueles anjos até a constelação. E quando chegou lá, ele encontrou com Cristo. E Cristo era o 7º selo. E ele voou até o 7º anjo terreno e deu para ele o 7º selo. Quer dizer, se cumpriu a vinda, o mistério, como está lá em Apocalipse capítulo 10, verso 7. Mas no dia da voz, nos dias, irmão, por que nos dias? Está lá tá em plural. Dias, por quê, irmão? Dias. Porque esse era o encontro de 2 anjos, do 7º anjo terreno e do 7º anjo celestial. E o 7º anjo celestial, irmão, é o mensageiro hoje. Ele é o mensageiro da pé de coroa. Ele é o mensageiro da era da vinda. Ele é o mensageiro... Meu Jesus. Mas essas coisas só acontecem para quem tem representação. Para quem não tem, tá aí, ó. Só nas fitas. Não. Vamos acabar com esse negócio de pastor. O pastor é só para batizar e dar ceia. Vamos escutar só as fitas. Pronto, tá aí. Tá aí. O profeta disse que se você não tiver uma experiência com o mestre interior, você pode ler a Bíblia, pode ler mensagem, pode escutar fita, mas tá nem aí. Irmão, pega um irmão desse que escuta as fitas e faça uma pergunta a ele dentro da mensagem para ver que ele responde alguma coisa. Faça isso. Teste ele para ver que ele diz alguma coisa. Aí quando não está nesse lado, está no outro. Não, tem que vir outro profeta. Aí dizendo que José Branda é o sucessor do irmão Branda. Aí outro vai pro lado do Cacô Felipe, outro vai pro lado de João, outro vai pro lado de não sei de quem, outro do anjo do Brasil. Crente sem representação. E que você não tiver representação, que você não tiver sua representação no 7º anjo, no último eleito, você não recebe o novo nascimento, você não é batizado com o Espírito Santo, você não é selado. Vamos continuar com a Bíblia aqui. Efésios 4. Efésios 4, parágrafo, versículo 23 ao 25, de Efésios capítulo 4. Vós renoveis no espírito da vossa mente. Esse espírito aqui, irmão, tá com E minúsculo. É o seu espírito. Vós renoveis no espírito da vossa mente. Olha aqui, a mente. Muitos irmãos falam de transformação. Vamos ser transformados, irmão. Mas a transformação já começou, porque ela começa aqui. Romanos capítulo 12, versículo 2. Renovai pela vossa transformação do vosso entendimento. A transformação, para você, irmão, transformar esse corpo num corpo glorificado, a transformação tem de começar aqui no seu entendimento. Olha aqui, ó. Vós renoveis, quer dizer, o novo nascimento. Começa aqui, diz o irmão Brana, no parágrafo 88 da mensagem, a palavra falada e a semente original, segunda parte. Vós renoveis no espírito da vossa mente e vos revestis do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso deixará a mentira e falar a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Meu Jesus, oh glória, oh glória a Deus. Mas isso, irmão, só funciona para quem tem representação, para quem foi representado no 7º anjo. Vamos adiante. Primeira carta de João. Primeira carta de João.
Primeira carta de João. Vamos aqui adiante, na primeira carta de João. Vamos ver o que é que João diz aqui na sua primeira carta. Primeira carta de João. Aqui. Vamos lá aqui no capítulo... Olha, capítulo 3. Eu quero ler aqui versículo 9 da primeira carta de João. Capítulo 3, versículo 9 da primeira carta de João. Qualquer que é nascido de Deus, nascido, novo nascimento, não comete pecado. E esse pecado aqui, irmão, tá no singular. Que você for ler a Bíblia, você vai encontrar pecado de duas maneiras. No singular e no plural. No singular, tá falando do pecado mãe. E no plural, está falando dos atributos desse pecado mãe. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. E pecado é incredulidade. Quer dizer, você não é incrédulo. O que tem de pastor, o que tem de crente dentro dessa mensagem incrédulo, irmão, não é brincadeira. Eu falo essas coisas, irmão, com pesar no coração. Não é nada pessoal, não é nada contra ninguém, mas é doutrinária. Eu falo essas coisas, não é nada pessoal, eu não tenho nada contra ninguém, mas isso é questão doutrinária. Então eu tenho de falar, doa o que doer. Goste de mim ou não goste. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode pecar porque é nascido de Deus. Meu Deus. E quem trouxe essa semente? Foi o representante da era, de cada era. Vamos agora aqui para o capítulo 5, em 1 João. Vamos continuar aqui em 1 João, capítulo 5, versos 1, do capítulo 5 de 1 João. Olha o que é que João diz. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo. Peraí, irmão, peraí. Vamos parar aqui. Vamos dar uma observação. Muitos dizem que lá em 63, quem desceu foi Cristo, não Jesus. Olha o que João está dizendo aqui. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. O que, irmão Jesus? Todo aquele, veja, todo aquele é no singular. Não é todos no plural, é todo. Quer dizer, é um certo tipo de grupo que tem capacidade de receber aquilo que o Espírito Santo entregou ao mensageiro. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é o ungido, é o Messias, é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que o gerou também ama o que dele é nascido. Louvado seja teu nome, Senhor. Isso aqui não tem o que explicar não, irmão. Isso aqui está claro como o rio, o rio de cristal. Meu Deus. Meu Deus. Deixa eu ler mais uma vez. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que o gerou também ama o que dele é nascido. Irmão, que Deus nos ajude, que Deus nos proteja. A coisa é séria. Agora, só quem tem representação que recebe o novo nascimento, que recebe o batismo com o Espírito Santo, que recebe o selo. Você pode receber dons, sabe? Você pode nascer da igreja, como Jesus disse, aquele que nasce da carne é carne. E o que nasce da carne, o irmão Branco disse que nascer da carne é nascer da igreja. Você pode estar num companheirismo muito grande. Ah, o meu companheirismo é muito grande. É o maior da minha região. O meu pastor viaja o mundo todo aí. Mas que você não tiver a representação, e a representação está no mensageiro. Porque foi com ele que Deus tratou.
Foi com ele que Deus entregou a revelação. Foi com ele que houve a encarnação do sétimo anjo celestial, se encarnou no sétimo anjo terreno. Louvado seja Deus. Vamos continuar com a mensagem do profeta. Mensagem: Cristo é o mistério de Deus revelado, de 1963. Cristo, o mistério de Deus revelado, parágrafo 234 a 240. Vamos caminhando, irmão. Vamos caminhando. Olha o que é que o profeta fala sobre o novo nascimento. Ele faz uma pergunta. O que é o novo nascimento, então? Você diria: bem, irmão Brana, o que é o novo nascimento? Aí ele disse: é a revelação de Jesus Cristo pessoalmente para você. Pessoalmente, individualmente para você. Amém? Está vendo? Não que você se una a uma igreja ou um comperismo. Eu sou do comperismo de fulano de tal. O meu comperismo é o maior da região. Não que você se una a uma igreja, você apertou uma mão, você fez algo diferente, você disse um credo, você prometeu viver de acordo com o código de regra. Meu Deus, código de regras. Protocolo teológico. O que tem dentro da mensagem agora, irmão, é um bocado de protocolo teológico. Código de regra. Aqui na mensagem tem os preteristas. Na mensagem tem os milenistas. Dentro da mensagem tem os pós-milenistas. Meu Jesus. É os códigos teológicos, é os protocolos teológicos dentro da mensagem. Irmãos, usando a língua portuguesa para interpretar a revelação. Irmão, estudando teologia para interpretar a mensagem. Não vai adiantar nada, irmão. Porque são códigos de regra. Aí o profeta diz: porém, Cristo, a Bíblia, ele é a palavra que foi revelado a você. Irmão, que a revelação que Deus entregou ao mensageiro não vinha a você, não adianta. Pode estudar teologia, pode estudar a língua portuguesa, pode fazer o que você quiser, pular para frente, para trás, dar cambalhota, pode dar soco em ponta de faca, mas não vai adiantar nada. Olha. Porém, Cristo, a Bíblia, ele é a palavra que foi revelada a você. Não importa o que alguém diga, o que aconteça, é Cristo. Pastor, sacerdote, seja o que for, é Cristo em você, que é a revelação sobre a qual a igreja foi edificada. Agora, irmão, você tem que ter um representante. Que não tiver, esqueça. Pode esquecer. Você diz: bem, eu sou luterano, eu sou batista, eu sou presbiteriano. Eu vou abrir aqui um parênteses. Eu sou do Tabernáculo da Fé, eu sou do Comperismo de Goiânia, eu sou do Comperismo de Belo Horizonte, eu sou do Comperismo de Criciúma, eu sou do Comperismo de São Paulo. Aí o profeta diz: isso não significa o meu Brana, estala seus dedos. Para Deus, nada, nem um estalo dos seus dedos. Isso não significa nada para Deus, de comperismo disso, daquilo. O que é isso? É Cristo sendo revelado. Ele é a palavra. E quando a palavra é revelada, ela expressa a si mesma. Vê? Esse foi o propósito de Deus para Jesus Cristo. Foi expressar a si mesmo para tomar sua própria lei e viver de acordo com as suas leis. E cumpriu a sua lei pela morte. Cristo, Deus morreu em Cristo a fim de condenar o pecado na carne, para que eu pudesse trazer de volta consigo mesmo uma noiva gloriosa, redimida, que crerá somente na palavra de Deus e não a trocará como fez Eva, por concepção intelectual. Hoje tem muita gente, irmão. Aí tem pastores que dizem assim: não, eu creio na abertura da palavra, mas o alarido, nós estamos no alarido, depois vai ter a voz de arcanjo e depois a trombeta de Deus.
Eles estão trocando, irmão. Eles estão fazendo o quê? Trocando a palavra de Deus. Por quê? Olha aqui, ó. Eles estão trocando, ó, e não a trocará como fez Eva por concepção intelectuais de homem. Eles estão pegando o ensinamento dos homens. Estão trocando a revelação por ensinamento de homem. O irmão Brana disse no parágrafo 130 da mensagem, o arrebatamento, disse que Jesus fará 3 coisas na sua descida. Não que ele vai fazer uma coisa, ele desce a primeira vez, depois ele desce a segunda para fazer a segunda coisa. Não, ele fará essas 3 coisas na sua descida. Mas o que é que os pregadores estão pregando aí? Porque eles trocaram a revelação, a palavra de Deus, por concepção intelectual de homens. Vocês veem isso? Essa é a ideia de Cristo. Essa é a ideia de Deus. O novo nascimento revela isso. Meu Deus. O novo nascimento revela isso, irmão. Mas para que o novo nascimento revele isso para você, você precisa ter uma representação. Porque o novo nascimento vai revelar a você aquilo que ele revelou ao mensageiro. E você vai falar aquilo que o mensageiro fala. Mas o que nós temos hoje no nosso meio, irmão, é muitos irmãos falando algo que o mensageiro não falou. Ah, eles ficam bravos quando você diz isso. Não, irmão, o profeta não falou isso não. Eles ficam bravos. Bravo. Xinga você. Diz coisa com você. Sabe? Meu Deus. E se o homem diz que é nascido de novo, olha o que o Brando está dizendo, escuta aqui. E se o homem diz que é nascido de novo e tenta colocar estas promessas de Cristo nesses últimos dias para alguma outra era, irmão, deixa eu ler isso aqui, que isso é muito importante. Deixa eu ler isso aqui, que isso aqui é muito importante. Se um homem diz que tem o Espírito Santo, que é o novo nascimento, e tenta colocar essas promessas de Cristo nesses últimos dias para alguma outra era, fazendo o Cristo ontem, mas não hoje, então esse homem ou essa pessoa tem estado em uma ilusão causada por Satanás. Meu Deus. O que tem, irmão, de pregadores, de irmãos, de pastores, dessa mensagem, nessa ilusão causada por diabo, não é brincadeira, irmão. Eles dizem assim, não, o 7º selo é a vinda do Senhor, mas nós estamos esperando o Senhor ainda vir ainda nos ares. Olha a ilusão satânica aí. Olha a ilusão causada por Satanás. Outros dizem não. Outros dizem assim, não, o novo nome é Senhor Jesus Cristo. Tudo bem, nada contra. Mas eles não querem aceitar que a era acabou. Eles não querem aceitar que o Cordeiro saiu do trono. Eles não querem aceitar que o último eleitor entrou. Eles não querem aceitar que o anjo forte é Cristo e desceu lá no mundo pôr do sol. Não quer aceitar. Então esse Jesus que eles dizem que é o novo nome, não é Jesus da hora, do hoje. É o Jesus das eras. E o Jesus das eras já passou, irmão, porque as eras já passou. Deixa eu ler mais isso uma vez aqui, irmão, para isso ficar bem na sua mente. Se um homem diz que é nascido de novo e tenta colocar essas promessas de Cristo nesses últimos dias para alguma outra era, fazendo o Cristo ontem, mas não hoje. Então esse homem ou essa pessoa tem estado em uma ilusão causada por Satanás. E se esse homem diz que ele crê nisso, isso não se manifesta através dele. É aí que você vê, irmão. É isso aí que está causando essa confusão no meio do povo, porque eles estão numa ilusão causada pelo diabo. O diabo está iludindo eles. Jesus disse em Mateus 16, esses sinais seguirão os que crê em todo o mundo e para cada era, expulsando demônios, falando em línguas, e todas essas grandes manifestações dos dons que seguiram, eles o seguirão. Não, eles talvez sigam, eles devem seguir, eles seguirão.
e os céus e terra passarão, mas a palavra não. 239. Assim que é Cristo expressando-se no indivíduo. E quem foi esse indivíduo, irmão? Que Cristo se expressou? Será que foi em mim? Foi no sétimo anjo, irmão. Porque o sétimo anjo está nos representando. Que ele seja intelectual, que seja, ele não sabia o seu beabá, metade dos apóstolos não sabiam, veja, porém eles conhecem a Cristo. Eles nunca deram atenção a Pedro e a João, sabendo que eles haviam saído de um seminário. Eles prestam atenção e notam que eles haviam estado com Cristo. Quando eles curavam o coxo, veja, na porta, eles sabiam, eles haviam estado com Cristo. 240, o irmão Brana diz: o novo nascimento é Cristo, é a revelação. Deus tem revelado a você este grande mistério. Agora me diga, que mistério é esse? Que Deus tem revelado nesses últimos dias, irmão? Esse grande mistério é a vinda, é a segunda vinda. A segunda vinda não vai acontecer. Ela já aconteceu. O irmão Brano disse que a segunda vinda é uma dispensação, é uma era. O novo nascimento é Cristo. É a revelação. Deus tem revelado a vocês esse grande mistério. Aí ele diz assim, ó: isso é um novo nascimento. O quê? Você veja que o novo nascimento está conectado com o mistério, com a vinda. Que você diz que tem um novo nascimento, mas diz que a vinda não aconteceu, você apenas nasceu da carne, nasceu da igreja. Você não tem representação. Agora, o que você vai fazer quando você reúne todo esse grupo, onde a revelação está perfeitamente em harmonia? Deus expressando através da sua palavra, pelas mesmas ações, as mesmas coisas que ele fez, fazendo a palavra manifesta. Oh, se a igreja tão somente soubesse a sua posição, ela saberá um dia. Então o rapto se irá quando ela souber o que ela é. Agora notem, louvado seja Deus, irmão. Que coisa tremenda, irmão. Irmão, eu podia continuar ainda, tem mais mensagem aqui, híbrido, mas eu não vou continuar. Eu vou dar um tempo aqui. Que Deus nos ajude, irmão. Que Deus nos proteja. Eu sei que tem hora que eu falo muita coisa dura, mas eu não estou aqui para criticar ninguém. Não é pessoal, mas é doutrinário. Que Deus me deu essa condição de eu abrir esse canal para ajudar você. Eu tenho de falar a verdade. Tá bom, meus queridos? Que Deus ajude. Ore pelo irmão Jailson, certo? Então aqui está. Se você, irmão, não tiver, preste bem atenção, se você não tiver uma representação, você não vai receber um novo nascimento. Você pode receber muitas coisas, dom de língua, sabe? Profecia, isso e aquilo, pular para lá, para frente, para trás, curar, receber cura, mas que você não tiver uma representação, você não vai receber o batismo com o Espírito Santo, tá bom? Que Deus nos ajude e, se Deus permitir, quarta-feira nós estamos de volta aqui no canal Jailson HM TV. E você que ainda não se inscreveu, se inscreva, ajude o irmão Jailson, que tem muita gente que precisa, que deseja ouvir essas coisas, tá bom? Então, se inscreva no canal Jailson HM TV, dê o like, que é muito importante, e aperte o sininho. E você que já é inscrito, é só compartilhar o nosso vídeo, o nosso conteúdo e divulgar aí para os irmãos, tá bom? Que Deus abençoe e um forte abraço e shalom para todos vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.